Olá, turminha, tudo bem? Voltamos com mais uma atividade do Aprender Sempre de Língua Portuguesa, quinto ano, volume 3. E essa atividade está na página 60 e página 61. Nós vamos continuar a atividade anterior. Na atividade anterior, nós lemos e interpretamos um cartoon, né? E hoje nós vamos fazer novamente isso. Nós vamos ler esse cartoon aqui, a evolução da humanidade, e depois responder algumas questões. Então vamos lá, vamos ler atentamente o cartoon. Essa parte aqui verbal é o título do cartoon, a evolução da humanidade. Então aqui nós vemos que existem pessoas, né? São personagens fictícias, então aqui não é possível identificar nenhuma personagem que existe, né, no mundo real. E aqui nós estamos vendo o quê? A evolução dos meios de transporte. Então aqui nós estamos vendo um homem a pé, um homem de bicicleta, um homem de charrete e um automóvel, né, sendo dirigido aí por um homem. Então essa é a leitura, né, geral desse cartoon. Para saber mais sobre esse cartoon, sobre a interpretação dele, nós iremos responder algumas perguntinhas. Então nós temos aqui já a pergunta A, pergunta B e pergunta C. E na outra página nós temos a pergunta D, pergunta E, F e G, certo? Então vamos agora para a pergunta A. Descreva o cartoon. Então isso que eu acabei de falar para vocês foi a descrição do cartoon. Lembrando que agora eu não vou colocar mais as respostas na tela, porque para vocês desenvolverem mais autonomia, para vocês estudarem melhor em casa. Esse foi o jeito que eu encontrei para vocês aí ficarem um pouquinho mais espertos. Então, dessa vez eu não vou escrever a resposta, então prestem muita atenção na explicação. Descreva o cartoon. Então, aqui vocês podem colocar o quê? Que vocês percebem a evolução dos meios de transporte, porque foi o que eu falei para vocês, né? Primeiro o homem a pé, depois o homem de bicicleta, depois vem a charrete e depois o automóvel. Então, descrever o cartoon é isso. Nós percebemos a evolução dos meios de transporte, homem a pé, de bicicleta, charrete e automóvel. Super fácil essa, hein? Letra B. Analisando o texto não verbal, como você percebe a relação entre as personagens? Então aqui eu já até falei para vocês, né, que as personagens são seres humanos, né? O que eles estão fazendo? Eles estão em movimento. Então é isso que vocês vão colocar na B. Que as personagens são seres humanos, são pessoas, e elas estão em movimento. Letra C. Há predomínio de imagem, linguagem não verbal, ou de palavras, linguagem verbal neste texto? Então vou falar para vocês que há predomínio da linguagem não verbal. Temos apenas o título em linguagem verbal. Lembrando que linguagem não verbal é toda aquela parte gráfica, toda a parte de desenho. Então, vocês vão colocar na letra C que há predomínio da linguagem não verbal. Então, temos a linguagem verbal somente no título. Então, essas três perguntas aqui foram super fáceis, né? Vamos agora na página 61, continuando a atividade. As personagens existem no mundo real ou são fictícias? Então, na letra D, eu já até falei para vocês na explicação, né? Elas são personagens fictícias. Então, vocês vão colocar aqui que são fictícias, pois não é possível identificar nenhuma personagem que exista no mundo real. Então, essa também é super facinho, né? Agora, a letra E. Há alguma crítica? Se sim, a quem ou a quê? Como o autor revela a crítica ao tema? Então, vamos voltar lá no cartoon para ver essa crítica. E aí, turminha? Vocês sabem qual é a crítica? A crítica aqui diz respeito à poluição do meio ambiente, provocada pelo quê, né? Pelo avanço dos meios de transporte, porque aqui na bicicleta não tinha tanta poluição. Aqui na charrete também não, mas quando chegou o automóvel, olha só, tanta fumaça saindo do carro. Então é isso que vocês irão colocar na letra E. A crítica que diz respeito à poluição do meio ambiente provocada pelo avanço dos meios de transporte.
Estamos quase acabando a atividade, hein? Letra F. Você sabe o que é involução? Pelo contexto, é possível inferir o significado? Então, involução, o que é isso? Eu vou até grifar aqui pra gente essa palavrinha. Olha só, involução. Involução é um movimento de regressão, de volta, retrocesso, recuo. Então, sabendo disso, né, o que significa essa involução, é possível sim inferir o significado pelo contexto. Então vocês vão colocar o que é involução. Involução é um movimento de regressão, volta, retrocesso, né, de recuo. E aqui a segunda pergunta fala se é possível inferir o significado. Nós vamos responder que sim, é possível inferir o significado pelo contexto. Certo? Agora, a última pergunta. 4 nós não iremos fazer. A última pergunta é a pergunta G. O cartoon chama atenção para algum assunto abordado pela mídia e a sociedade? Podemos dizer que tem uma função social? Qual? Então aqui vamos nos orientar aqui para a primeira pergunta, né? O cartoon chama atenção para algum assunto abordado pela mídia e a sociedade? Sim. A poluição provocada pelos automóveis. Então vocês já vão colocar essa primeira resposta. Sim. A poluição provocada pelos automóveis. E aqui a outra pergunta, né? Podemos dizer que tem função social? Qual? Então, um cartoon ele tem a função social de chamar a nossa atenção para o mal que o ser humano causa, o quê? Para si mesmo. Então, vocês vão colocar essa resposta aqui junto com aquela da poluição provocada pelos automóveis. Então, vocês vão colocar assim, que o cartoon ele tem a função social de chamar a nossa atenção para o mal que o ser humano causa a si mesmo, né? Então nós estamos poluindo nosso próprio ambiente que vivemos. Então esse cartoon chama aí a nossa atenção. Se você não anotou todas as respostas, não tem problema, volta o vídeo novamente e vai parando, pergunta a pergunta para você anotar a resposta aí no seu Aprender Sempre. E essa atividade já acabou, disse que ia ser rapidinho, né? Então te aguardo na próxima aula.